Os impactos do furacão Milton não se restringem às cidades atingidas pelo fenômeno. Por causa da tormenta, empresas aéreas aqui no Brasil cancelaram voos que seguiriam para a Flórida nesta quinta-feira. O repórter Álvaro Nucera agora chega aqui ao Jornal Jovem Pan. Como é que os passageiros devem proceder nesses próximos dias? E o casal falava aí sobre os parques da Disney, né? Muita gente vai para aquela região para se divertir nos parques. Boa noite, bem-vindo. Você que fala do aeroporto de Cumbica. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Exatamente, fala aqui diretamente do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E todos os voos com destino a Orlando foram cancelados por conta do furacão Milton, que atinge o sul dos Estados Unidos. E para amenizar esse transtorno, as companhias aéreas Gol e também Latam estão promovendo uma flexibilidade para as novas datas sem multa para voos a partir do sábado, dia 12. E o Procon deu algumas dicas para os passageiros, então checar o status do voo com a companhia aérea antes de vir aqui até o aeroporto, para evitar filas desnecessárias. Se comprou por uma agência, checar com a empresa responsável pela venda quais serão os próximos passos para uma possível remarcação. E, claro, guardar todos os comprovantes de voo do hotel, do voo e também se você fez um aluguel de algum veículo. Caso o passageiro não conseguir resolver diretamente com a companhia aérea, ele deve procurar a defesa do consumidor do seu estado. E como você mesmo mencionou, Thiago, os parques da Disney vão estar abertos amanhã. Por meio de um comunicado, eles disseram que fizeram ali uma espécie de checagem, uma fiscalização. E com essa fiscalização, eles viram que os brinquedos não foram afetados por conta deste furacão. Então a Disney vai reabrir amanhã, Thiago. Então o Álvaro continua acompanhando a movimentação aí no aeroporto de Cumbica. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou chamar já os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Cristiano Vilela. Bom, Dora e Cristiano, a gente vem acompanhando desde alguns dias, né, essa aflição, essa expectativa. Começo perguntando para o Vilela. De qualquer forma, felizmente, os estragos foram menores do que se imaginava, vítimas também. E é um país que acabou mostrando que há um planejamento. Você viu esse casal de brasileiros que foi para um hotel que tinha uma construção mais segura, já totalmente adaptada para se enfrentar a esses problemas de forma menos preocupante, não é, Vilela? Boa noite para você, bem-vindo. Pois é, Thiago, uma boa noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Você vê que planejamento é fundamental. Quando se tem planejamento, quando se tem uma estrutura que visa a dar apoio, a dar condições para que as pessoas acabem perecendo o menos possível, tendo o menos possível de problemas, inclusive fazendo com que o menor número de vidas seja eventualmente ceifados por conta de uma tempestade, ou de um furacão, ou de uma intempérie natural, você vê que realmente a diferença que é feita, e é nesse sentido que nós, aqui no Brasil, temos que mirar as nossas atuações. No Brasil, infelizmente, quando a gente vê catástrofes naturais, e cada vez mais temos sentido na pele esse tipo de catástrofe, infelizmente as consequências são absolutamente danosas justamente por isso. Pela falta de preparo, pela falta de planejamento, pela falta de estrutura prévia, o que faz com que um grande número de pessoas seja atingido de uma forma que não tenha saída, não tenha como se precaver. Então, é importante esse ensinamento. Quanto mais planejamento, melhores condições a gente tem de salvar vidas. Oi, Dora, boa noite. O que mais chamou a atenção do que a gente viu nesses últimos dias e a forma como eles tentaram fazer um trabalho de prevenção? Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. É esse ponto aí que, claro, que chama atenção, porque por isso que o Vilela já expôs, pela diferença que existe, né? Você vê que as previsões eram muito piores e é melhor que seja assim, porque é melhor se esperar o pior do que ser surpreendido e depois agir no improviso, como acontece aqui, né? Então, agora também tem isso. Passou o pior, mas ainda tem muita coisa para ser resolvida. Tem o chamado, a nossa tarja diz aí, o chamado rastro da destruição, né? Porque é em todos os aspectos, o aspecto material, tem o aspecto emocional das pessoas, porque isso imagino que seja um estresse que não é brincadeira. Não só deixar a casa, deixar as coisas,
pessoas que perderam, gente que passou por momentos muito perigosos e aflitivos, e tem também os efeitos da economia. Imagina, então, até ontem, tinha um gasto aí, que já deve estar aumentado, 8 bilhões de dólares, e isso não é só o gasto, tem o efeito na economia, né? Imagina, comércio, a questão de seguros, ter que reconstruir, os imóveis ficam mais caros, porque o seguro também fica mais caro, enfim, é um transtorno, mas como disse a menina Aline agora, é uma coisa que se tem de enfrentar todo ano, e se tem de enfrentar todo ano, a questão é prevenção, né? Nós não temos enchentes todo ano, agora também vamos ter seca todo ano, e cadê a prevenção? Eu acho que essa é uma lição, é algo que as autoridades brasileiras devem olhar, mas eu não sei se vão aprender. E Vilela, mesmo enfrentando furacões todo ano, eles vão permanecer nos Estados Unidos. Você trocaria o Brasil pelos Estados Unidos? Trocaria o Brasil, um país inseguro, por um país bem mais seguro? Não tem nem comparação. São escolhas, claro, que as pessoas fazem, mas isso chama atenção. Olha, Tiago, me chamou muito a atenção agora no início do conflito no Oriente Médio, especialmente naquele primeiro momento onde Israel foi atacado, que nós aqui na cobertura da Jovem Pan entrevistamos muitas pessoas que lá residiam, brasileiros, e a grande maioria dos brasileiros colocavam que não gostariam de retornar. Isso me chamou muito a atenção. Nos Estados Unidos, depois desse exemplo de Israel, o dos Estados Unidos até me chama um pouco menos a atenção, porque a gente percebe claramente que há uma estrutura de proteção que dá o mínimo de amparo, o mínimo de conforto às famílias ali residentes. Agora, no caso de Israel, isso me chamou bastante atenção, porque todos diziam por unanimidade: eu prefiro viver aqui nesse contexto, nessas incertezas de guerra, mas tendo uma vida com muito mais liberdade do que no Brasil, onde a gente sai para trabalhar, não sabe se vai voltar para casa. Dora, não vou perder a chance de te perguntar, você que não troca o Rio de Janeiro por nada, claro que teve o seu período de São Paulo nos tempos da faculdade e o período de Brasília, quando você acompanhou bem mais perto o trabalho do governo, do Congresso Nacional, enfim, mas você trocaria o Rio pelos Estados Unidos ou por um país que sofre com esses furacões? Mas de forma alguma, e não só por causa do furacão, numa boa. Tem tudo isso que Vilela falou, também a questão de Israel me chamou a atenção, é porque Israel ali é uma outra levada, né? Mas realmente chama atenção. Agora, eu não trocaria de jeito nenhum, com todos os defeitos. Agora, compreendo, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua vida. Imagina esse casal agora, que a gente viu, 10 anos nos Estados Unidos, filhos nascidos lá pela idade que eles falaram, vida estruturada, profissional e além das vantagens de morar num país organizado, desenvolvido e tal. Mas com toda a desorganização, eu vou te falar, se eu pudesse escolher um lugar, eu não pode mais morar no Rio de Janeiro. Pronto, você vai para onde? Vou para Roma. Quer mais desorganizado? Não, né? Mas, enfim, é um jeito. E como dizia minha filha aos 5 anos de idade, cada um tem o seu jeito.